A história das joias ainda está muito mal resolvida, envolvendo a Michelle e o Jair Messias Bolsonaro. Tanto que a versão de um é de um jeito, a versão da outra é de outro jeito, e no final das contas fica cada vez mais evidente a possibilidade de um pagamento de propina para Jair Messias Bolsonaro pela venda de uma refinaria aqui no nosso país por um valor muito abaixo do mercado. Como é que a gente chega a essa conclusão? Porque os crimes cometidos pelo Jair Messias Bolsonaro só se consolidam. Tanto os crimes cometidos por ele, quanto pelos seus enviados que teriam, no mínimo, cometido o crime de descaminho, diferente do crime de Bolsonaro, que além de possivelmente ter cometido crime de descaminho em outras situações, pode também ter cometido o crime de peculato. Bora falar um pouco mais sobre isso aqui, porque a Michelle Bolsonaro está a caminho dos Estados Unidos da América para combinar a estratégia de defesa com Jair Messias Bolsonaro. Pois bem, meu povo, antes de seguir esse vídeo, eu queria pedir a você que deixasse like no começo do vídeo, porque se deixar lá pro final você esquece. E queria pedir a você também, se puder colaborar com o nosso trabalho, que seja membro do canal, apoiador. É uma maneira que vocês têm de manter o nosso canal existindo aqui de forma independente. E se puder colaborar de outra maneira, colabore com o nosso Pix. O Pix do canal é esse que tá passando aqui. Você pode colaborar se quiser, quando quiser e se puder. Hoje eu quero voltar aqui a falar com vocês sobre aquela situação toda que envolve a Michelle Bolsonaro, Jair Messias Bolsonaro e o esquema ali das joias. A gente já sabe que o ex-presidente recebeu um dos papéis, recebeu uma das encomendas enviadas ali pelo representante do Estado Saudita, né, pela monarquia saudita, para ser mais específico. Inclusive a Arábia Saudita é um dos poucos países do mundo, se não o único, que ainda tem um modelo monárquico absolutista, algo que a gente via muito lá no Estado moderno, na Europa, entre ali os séculos 14, 15 e 16, e em alguns momentos até mais à frente em alguns estados europeus, para ser bem específico. O que é que a gente está falando aqui sobre essa situação toda que envolve essa questão das joias, Jair Bolsonaro, Michelle Bolsonaro e o regime saudita? Existe uma suspeita que Jair Messias Bolsonaro teria vendido uma refinaria do governo brasileiro, do Estado brasileiro para ser mais específico, para o governo saudita, para o Estado saudita, com preço abaixo do preço de mercado. O motivo, aparentemente, seria o recebimento de propina, em tese, por parte de Bolsonaro, para que essa venda fosse feita. E como é que teria sido pago essa propina? Aparentemente através desses presentes, supostamente, que pertenceriam ao Estado brasileiro e que tanto o Bolsonaro quanto o Bento Albuquerque, ministro das Minas e Energias, na época que se descobriu todo esse material que entrou no Brasil de forma irregular, teria feito uma visita lá na Arábia Saudita e, ao regressar ao Brasil, não declarou o material que estava sendo ali portado por parte da sua comitiva e, inclusive, teria conseguido passar aquele presente, supostamente, que a gente já sabe, que é o relógio, as abotoaduras, caneta e alguns adornos relacionados à cultura árabe, que Jair Messias Bolsonaro teria roubado do Estado brasileiro e colocado como seu patrimônio pessoal. A gente vai recordar, inclusive, que a Michelle Bolsonaro chegou a fazer gracinha, insinuando que ela não sabia que tinha esse presente todo, depois teria convocado ali, supostamente, advogados para poder tentar recuperar essa joia ou devolver ao Estado saudita, e aí comprovaria que o presente não seria para o Estado brasileiro, mas sim para ela, e isso complicaria ainda mais a situação dela e de Jair Messias Bolsonaro. E diante de tudo que está acontecendo, esta semana agora, a primeira-dama, a ex-primeira-dama do Brasil, está embarcando para os Estados Unidos. Segundo informações de Lauro Jardim, ela deve estar embarcando entre hoje e amanhã para Orlando, onde deve ficar aproximadamente 2 semanas com Jair Messias Bolsonaro, combinando ali as estratégias de defesa, e inclusive vai viajar acompanhada de alguns assessores de Jair Messias Bolsonaro, que eram inclusive braços direitos dele, que tinha relação inclusive com Fabrício de Queiroz, como é o caso do tal Max, que é muito conhecido no âmbito da política carioca, por ter uma relação com Queiroz, por ter uma relação com Flávio e por ter uma relação também com Jair Messias Bolsonaro. E qual que é o grande problema dessa situação toda? O grande problema é que existe um documento, existe materialidade, deixa eu só voltar para minha tela cheia aqui, existe materialidade que comprova que Bolsonaro recebeu o presente no Palácio do Planalto,
assinou e adicionou esse material, esse suposto presente no acervo pessoal, violando o que diz, inclusive, o entendimento de 2016 do TCU, que não se pode ter esse tipo de material com um valor tão elevado atribuído a um presente para o acervo pessoal do chefe de Estado, de chefe de governo, que é o presidente da República, nesse caso que a gente está trazendo aqui como exemplo. Só que tem um grande problema nessa viagem da Michelle Bolsonaro, é que o próprio PL está calado. O Valdemar Costa Neto, inclusive, tá deixando ali a fritura acontecer com o Bolsonaro. Para ele, inclusive, é muito bom que isso aconteça, tanto que em São Paulo ele já tá se afastando do bolsonarismo em São Paulo. Ele não quer apoiar, por exemplo, a Carla Zambelli, a candidatura à prefeitura, não quer apoiar o Ricardo Salles e está muito próximo ali do Ricardo Nunes. Também no Rio de Janeiro não quer apoiar um candidato indicado por Bolsonaro, ele quer indicar um candidato que teve ligação com Bolsonaro, mas que tá seguindo ali uma carreira, quer seguir uma carreira individual, que é o general Braga Neto, e isso tá causando ali um medo dentro do clã Bolsonaro, porque já entendeu o que o Bolsonaro tá passando. O bolsonarismo vai continuar existindo, mas o Bolsonaro tá passando. E só pra validar isso que a gente tá trazendo aqui, deixa eu só mostrar pra vocês aqui, ó, por que o Valdemar Costa Neto está calado, que é o que muita gente tá falando. Por que o Valdemar Costa Neto não tá falando nada nessa questão das joias da Michelle, nessa questão das joias que envolve o Bolsonaro? Porque é interessante pro Valdemar Costa Neto. Tá calado, porque o Bolsonaro se queima sozinho, é uma maneira de ele afastar cada vez mais a dita ala ideológica do Bolsonaro e do bolsonarismo do partido e fazer com que o mito, entre aspas, perca força. E onde é que a gente vê essa consolidação? Na própria movimentação que a gente tá acompanhando do crescimento da Michelle Bolsonaro internamente. E aí a matéria que tá aqui trazida na coluna do Lauro Jardim é que a Michelle vai se encontrar com o Bolsonaro em Orlando, provavelmente ficará 2 semanas lá, tá? Ela regressou ao Brasil no dia 26 de janeiro, voltou sozinha. A discussão agora é se Bolsonaro voltaria com ela ou não daqui a 2 semanas, e que tem inclusive o evento do dia 21 de março, que é o evento que o PL marcou para ela, para que ela assuma o cargo de presidente do PL Mulher. Porém, pode ter sim o cancelamento, a remarcação desse evento, para que se marque uma data em que a ex-primeira-dama regresse ao Brasil para tomar posse com o PL. O que é que está acontecendo em relação ao Bolsonaro nesse momento? Ele é só um peão no jogo que o Valdemar Costa Neto, de forma inteligente, eu preciso admitir aqui, utilizou ele para poder ampliar a bancada do próprio partido e agora está abandonando o seu suposto aliado sozinho, porque nesse momento é melhor estar sozinho do que acompanhado do Bolsonaro. Compartilhe esse vídeo se você puder, se inscreva no canal, deixa like, me siga nas plataformas digitais. Tudo que a gente falou aqui pra vocês vai estar fixado no primeiro comentário fixo. E como eu sempre digo no final de cada vídeo, é melhor escrever errado a coisa certa do que escrever certo a coisa errada. Até nosso próximo vídeo.